Olá, pessoal! Vamos para mais uma questão do Instituto Consulplan, da Prefeitura de Carangola, Minas Gerais, para os cargos de nível médio, certo? Hoje nós vamos trabalhar a ideia de área de um círculo e razão entre áreas, tá? Esse é o nosso conteúdo de hoje. Vamos à leitura da nossa questão, mas antes de mais nada, se não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho para ficar por dentro de todo o nosso conteúdo e compartilhe o nosso material com mais alguém. Mas vamos lá à leitura da nossa questão. A prefeitura de determinada cidade contratou uma empresa para reformar uma praça histórica. Dentre os diversos pontos a serem restaurados, a principal reforma foi de um chafariz em formato circular. Então, a gente está trabalhando com a ideia de círculo aqui, onde a prefeitura solicitou que seu tamanho fosse aumentado. Então, esse círculo ele vai ser aumentado. Considerando a solicitação feita pela prefeitura, é correto afirmar que, aumentando o raio do chafariz em 14%, o aumento correspondente à sua área será de... Então, eu tenho um círculo, ele será aumentado. E quer saber, caso o raio seja aumentado em 14%, qual será o aumento correspondente da sua área? Então, vamos lá? Vamos começar a colocar isso no papel. Primeiro, eu tenho um círculo, certo? O chafariz de tamanho original, antes da reforma. E esse círculo tem um raio chamado R. E a área desse círculo é calculada como πr². Isso é uma fórmula que a gente tem que saber, certo? Só que aí esse chafariz ele será aumentado. Então, vamos fazer aqui um círculo maior. E aumentando o círculo, é óbvio que a gente vai ter um aumento do raio, certo? Só que agora, a própria questão disse de quanto é o aumento? De 14%. Então, agora, o nosso novo raio é 14% maior. Quero que você entenda isso. Vamos lá. Antes eu tinha um raio que era 100%, ou seja, era o nosso tamanho original. E agora esse raio vai ter um tamanho 14% maior. Então, ó, vem aqui no cantinho comigo e tenha o seguinte raciocínio. Antes o meu chafariz era 100% do seu tamanho, o seu raio era 100%. Agora vai aumentar 14%, então eu passo a ter 114% do tamanho. Agora, 114%, tirando da porcentagem, passa a ser 1,14R, tá? Entendeu isso aí? Espero que você tenha entendido. E agora a gente tem uma nova área, certo? Se eu estou aumentando esse círculo, estou aumentando esse raio, obviamente essa área vai ser maior. Então, vamos aplicar a fórmula aqui. Não é πr²? E agora, esse aqui não é o nosso r? Então, π vezes quem? 1,14R². Porque isso tudo aqui agora é o nosso raio. E a gente pode melhorar isso aqui. Como que a gente vai melhorar isso aqui? A gente tem que lembrar que quando eu tenho um parêntese, um expoente do lado de fora, esse expoente ele pertence ao 1,14 e esse expoente pertence ao R, porque eu tenho uma multiplicação. Então, é 1,14 vezes 1,14 e R vezes R, certo? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. Podemos fazer aqui, para você relembrar como que faz multiplicação com vírgula, caso você tenha se esquecido. 1,14 vezes 1,14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Com 1 que subiu, 5. 4 vezes 1, 4. Não escrevo debaixo da unidade. 1 vezes 4, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Tenho que multiplicar pelo último 1. Então, ó, não escrevo debaixo da unidade novamente. 1 vezes 4, 1 vezes 1 e 1 vezes 1. Agora, eu somo
tudo. 6, 9, 9, 2 e 1. E como vai ficar a vírgula, a situação da vírgula? Pessoal, na multiplicação com vírgula, primeiro eu multiplico como qualquer outro número natural, e só depois que eu acabo a minha conta é que eu faço a análise de onde essa vírgula vai ficar. Eu olho para os números que têm vírgula na multiplicação. No caso aqui, tanto esse quanto esse tem. Então, ó, quantas casas decimais depois da vírgula? 1, 2. Quantas casas? 1, 2. Somadas, 4. Então, ó, eu vou lá no final do número, tá vendo? Finalzinho do número e começo a contar 4 casas decimais. 1, 2, 3, 4. Aonde eu parar é aonde eu coloco a vírgula. Então, o que a gente tem aqui é 1,2996. Então, 1,2996 vezes r ao quadrado. Então, está aqui. Calculamos as nossas duas áreas. Temos a área original e temos a área aumentada. Mas a questão quer saber se aumentando o raio em 14%, qual será o aumento correspondente das áreas. Então, eu aumento o raio, mas eu quero saber, a pergunta é como será o aumento correspondente das áreas. Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a nossa área, a gente vai pegar a nossa área aumentada e dividir, daí entra a ideia de razão entre áreas, tá? A nossa área aumentada e dividir pela nossa área, que a gente pode chamar de original. Qual é o valor que nós encontramos para a nossa área aumentada? Π 1,2996 r ao quadrado dividido por π r ao quadrado, que era a nossa área original. O que a gente pode fazer a partir daqui? Π divide por π vai dar 1, então posso cancelar. R ao quadrado dividido por r ao quadrado vai dar 1, posso cancelar. Então, o que sobra para nós? Qual é aqui o aumento correspondente da área? Exatamente 1,2996. E o que significa isso aqui? Qual seria aqui o nosso valor? A gente tem que pensar que naquilo que a gente tinha dito anteriormente. Lembra quando a gente veio aqui em cima? Lá em cima. E ó, eu expliquei isso aqui para vocês, que o original era 100%. Bom, o raciocínio permanece o mesmo aqui. Esse 1 aqui, ele representa esse original. Então, eu vou fazer para descobrir a porcentagem do aumento da área, eu vou pegar 1,2996 e vou retirar esse 1. E vai ficar 0,2996, certo? E como é que eu coloco isso em porcentagem, já que a alternativa trouxe para nós em porcentagem? Para eu saber a porcentagem, basta eu multiplicar por 100%. Basta multiplicar por 100. Então, como que eu resolvo uma conta multiplicando por 10, 100, 1000? Eu ando com a vírgula, o número de casas decimais de acordo com a quantidade de zeros. 100 tem 2 zeros. Então, eu vou andar para a direita 2 casas decimais. Por que para a direita? Porque eu estou multiplicando. Quando eu estou dividindo, eu ando para a esquerda com a vírgula. Quando eu estou multiplicando, eu ando para a direita. Então, se a vírgula está aqui, 1, 2. Aonde parar é aonde vai ficar a nossa vírgula. Então, 29,96%, que é a nossa alternativa C, 29,96%. É isso. Espero que vocês tenham entendido a nossa questão, que tenham gostado. Essa questão é uma questão muito interessante.
Gostei demais de fazer essa questão. E é uma questão fácil. Claro que poderia ter feito muito mais rápido, eu fiz um pouco mais devagar, exatamente para vocês conseguirem prestar atenção em cada detalhe, né? Fiz a conta ali com vocês, da multiplicação com vírgula. Se eu não fosse fazer isso, teria sido mais rápido, com certeza. Mas eu estou aqui também priorizando aqueles que têm uma certa dificuldade de lembrar de certos conceitos básicos. E o objetivo aqui é ajudar não só quem tem uma certa facilidade, como principalmente quem tem muita dificuldade, certo? Que a matemática seja fácil e acessível para todos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima resolução de questão.